começar então a falar sobre trabalho de parto, sobre parto. A gente percebe que existe uma certa forma de fazer assistência ao nascimento que não é a forma como nós trabalhamos. É uma forma a nível nacional. O que a gente percebe é uma assistência cheia de violência, em que as mulheres pouco são respeitadas. Então, para a gente falar em trabalho de parto, a gente vai dizer assim que, a grosso modo, o trabalho de parto ele se divide em fases, em etapas. E, na verdade, muitas vezes é difícil a gente conseguir, durante essa fase em que a mulher entra em trabalho de parto ou passa a apresentar contrações, muitas vezes é difícil você dizer, por exemplo, que ela está numa fase ativa ou está numa fase latente, ou está em pródromos. Não sei se vocês já ouviram falar essas expressões. O fato é que o falso trabalho de parto, também conhecido como pródromos de trabalho de parto, é aquela situação em que a mulher, estando grávida, começa a apresentar endurecimentos da barriga, associada a algumas cólicas. Essas contrações, esses endurecimentos da barriga são de curta duração, na maioria das vezes, e são irregulares. Não há uma regularidade nessas contrações. Digamos assim, conforme a foto mostra ali, apenas um aperitivo parto. E isso pode variar muito. Pode ser de algumas horas, algumas mulheres não passam por essa fase, já entram na fase latente do trabalho de parto, que são aquelas contrações mais regulares e mais fortes, mas algumas mulheres ficam em pródromos de trabalho de parto por um bom período, às vezes até dias. Nessa fase inicial de prodrômicas e na fase latente, particularmente na fase latente de trabalho de parto, o objetivo dessa fase é fundamentalmente preparar o colo. Vocês podem perceber o primeiro quadrado à esquerda, um colo grosso, depois um colo médio para fino e um colo fino na última imagem, tá? Esse é um colo já preparado para suportar a fase ativa do trabalho de parto, tá, pessoal? Já então começa uma fase de dilatação. Aqui, novamente, novas imagens mostrando um colo grosso, fechado, e um colo começando a se entreabrir. Então, a dilatação do colo, mostrando ali a cabeça, forçando o colo para que aconteça o preparo inicial e depois a dilatação. Nessa fase aqui, nós já estamos começando a entrar na fase expulsiva. Saímos do pródromo, estávamos na fase latente, agora na fase ativa do trabalho de parto. A fase ativa de trabalho de parto acontece normalmente por volta dos 6 centímetros de dilatação, e as contrações elas são bem mais fortes, mais duradouras e regulares. Normalmente a cada 3 minutos, no início da fase ativa. Essa fase ela vai dos 6 centímetros até por volta dos 10 centímetros. Nessa fase de transição da fase ativa para a fase expulsiva, então as contrações elas são muito frequentes e as mulheres começam a apresentar um comportamento assim, em si mesmado. Eu acho que é um termo bom, né, Sara? Em si mesmo, né? E muitas delas passam, então, a apresentar comportamentos com gemidos, com ruídos, com gritos. Então, entrando na fase expulsiva, há uma mudança, inclusive, das dores, muda-se as características das dores, não tem mais aquela dor da contração forte, porque já dilatou todo o colo está todo dilatado. Então, agora, o bebê só vai descer, rodar e nascer. Então, justamente nesse momento que a mulher passa da transição e está se aproximando do período expulsivo, a mulher começa, nesse outro momento, a viver uma história que só ela vai... Talvez ela nem se lembre de muitas coisas que ela diga, que ela faça, e ela sente a vontade de empurrar. Fundamentalmente, o que caracteriza essa fase, da fase antecedente, é essa vontade de fazer força, de empurrar, né? Como que uma vontade de fazer cocô mesmo. E as contrações são mais espaçadas. Bom, uma vez que o bebê tenha nascido, passou pela fase expulsiva, então vem a próxima fase, que é a fase da dectação placentária.
A dectação placentária nada mais é do que o descolamento da placenta ali do útero. E isso tem uma duração variável. Atualmente, a medicina baseada em evidências sugere para quem está fazendo assistência ao nascimento que essa dectação ela não deve demorar muito, porque o que acontece? Se ela demora muito, começa a ocorrer perda de sangue. Essa perda de sangue nem sempre é aparente, é uma perda de sangue que pode ficar atrás da placenta. Então, é sugerido que os profissionais façam o que nós chamamos de dectação assistida, ou seja, o médico ou a enfermeira obstetra vai delicadamente tracionar o cordão e massagear o fundo uterino, estimulando de forma que o útero contraia e expulse de forma controlada a placenta. E isso, as evidências mostram que diminui as complicações hemorrágicas no pós-parto. E aí a diferença entre o parto normal, vaginal, a forma como é assistida, a mulher deitada de barriga para cima numa maca super desconfortável, que é o que normalmente acontece nas maternidades. Essa posição que nós chamamos de genopeitoral, ou de decúbito dorsal, em posição ginecológica, interessa ao médico ou à enfermeira, mas não à mulher, por uma série de motivos. Nem a mulher, nem ao bebê, porque a circulação fetal também fica alterada nessa posição à medida que o peso da barriga comprime não só a veia cava inferior, mas a artéria aorta, ambas responsáveis pelo bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. Então essa posição é muito ruim, mas é o que se faz na maioria das maternidades, infelizmente, ainda hoje. Enquanto que nós trabalhamos com a mulher escolhendo a posição que deseja, preferencialmente assumindo posições mais verticalizadas, porque a força da gravidade ajuda a puxar, né? Sempre ajuda, né? Mas a gente dá liberdade para as mulheres que vão assumir as mais variadas posições dependendo da fase do trabalho de parto que elas se encontram. Importante, então, a presença do companheiro durante o parto, ou de uma pessoa de confiança, né? Preferencialmente o companheiro, mas se isso não for possível, uma pessoa da sua confiança, em que ela se sente confortável, bem acompanhada, que passe a ela mais segurança, isso é importante. Isso é muito importante. E também a presença da doula. Vocês estão vendo ali a Sara fazendo assistência. Se sabe que a presença da doula diminui sobremaneira a incidência de cesariana ou mesmo de partos normais instrumentados. E aí, então, a Organização Mundial de Saúde tem uma série de orientações, o que deve e o que não deve ser feito no trabalho de parto. Então, algumas coisas se chegou à conclusão, a importância, por exemplo, de cada uma de vocês que está grávida, preparar o seu plano de parto, que é individualizado, cada mulher vai ter a sua particularidade em relação às suas escolhas. Infelizmente, a gente está hoje numa situação que levar essas mulheres para um hospital onde tem um índice aumentado de pessoas doentes, principalmente de Covid hoje, é preocupante. Então, respeitar a escolha da mulher em relação aos seus acompanhantes, né? Até alguns anos atrás, a mulher não tinha direito a acompanhante, né? Nenhum acompanhante. Então, passou-se a ter o direito a um acompanhante. E depois, com a luta do movimento de humanização do parto, nós conseguimos que as mulheres tivessem direito à doula, né? Infelizmente, isso não está sendo levado em consideração nesse momento, né? Porque parece-me que é muito mais fácil proibir que as doulas tenham acesso ao hospital juntamente com o médico e a gestante, do que propriamente perguntar para a mulher e para o médico se seria desejo deles, né? Porque a partir do momento que a mulher se sente segura com a doula e o médico não impõe a limitação dela não estar presente, não vejo o porquê de proibirem. Não é verdade? Depois eu quero ouvir a opinião de vocês.
métodos não invasivos e não farmacológicos para alívio da dor, como massagem, técnicas de relaxamento, isso ajuda muito, né? O calor, o chuveiro, as massagens feitas pelas doulas, isso faz um diferencial muito grande para a mulher passar, principalmente pela fase ativa do trabalho de parto. Então, liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto, estimula as posições não supinas. Posições supinas são aquelas posições que a mulher fica deitada de barriga para cima, tá? Então, evitar essa posição, contato da pele a pele entre o bebê e a mãe, logo que do nascimento e na primeira hora, isso são orientações da Organização Mundial de Saúde, tá, pessoal? E o que a gente deve evitar durante o trabalho de parto ou antes do trabalho de parto? Antigamente se fazia a limpeza intestinal, o enema, hoje não se faz mais. O uso rotineiro da tricotomia, antigamente se fazia a tricotomia de rotina e depois se descobriu que isso predispunha a lesões e a infecções de pele. Quando eu cheguei em 2008 no Hospital Azambuja, se fazia de rotina tricotomia, se fazia de rotina infusão intravenosa, ou seja, acesso venoso, as mulheres ficavam em jejum durante todo o período do trabalho de parto, que era um outro grande absurdo, e na maioria das maternidades brasileiras também, certeza que acontecia, eu via acontecer. Felizmente a gente conseguiu, quando presente lá no hospital, avançar, e hoje não existe mais jejum para as mulheres que estão em trabalho de parto, tá? Não há mais essa rotina de fazer infusão intravenosa com acesso venoso, então elas ficam com mais liberdades para deambular. Hoje lá no Azambuja tem gelatina, elas comem à vontade. Elas não sentem vontade de comer muitas outras coisas diferentes, não, tá? Durante o trabalho de parto, elas não sentem vontade de comer churrasco, por exemplo. É mais uma alimentação leve mesmo, né? Um chocolate é energético, é legal de oferecer. Um Gatorade é legal de oferecer. Mas elas não vão querer comer comida mesmo, não. Nessa primeira foto, olha aí a posição que a gente deve evitar, mas que normalmente, por uma praticidade para os profissionais que assistem o parto, essa posição ainda é a mais adotada nas maternidades brasileiras, tá? Bem diferente das posições que nós, da Nascendo em Família e os grupos que trabalham com assistência humanizada, sugerem para as nossas. É claro que se a mulher quiser ficar deitada de barriga para cima na cama e parir naquela posição, ela vai ser respeitada também. Eu acho que agora eu poderia falar um pouquinho sobre o trabalho da Nascendo em Família. A Nascendo em Família nasceu com o objetivo de ser uma equipe multiprofissional de assistência ao nascimento humanizado, em que contemplou até um determinado período a presença, além do médico obstetra, da enfermeira obstétrica, do médico pediatra e das doulas, né? Nós tínhamos uma equipe completa que trabalhou em alguns serviços. Nós trabalhamos com a Nascendo em Família, com a equipe completa no antigo Santenês, depois o Santenês fechou. Fomos lá para o Hospital de Camboriú, o hospital foi municipalizado, nós tivemos que sair também, nós fomos montada uma equipe, uma suíte maravilhosa lá no Hospital de Camboriú, que tinha até jardim de inverno nessa área. Mas, infelizmente, não ficamos um mês naquela suíte. Acho que tiveram uns 2, 3 nascimentos só e tivemos que sair. Infelizmente, foi uma tristeza grande para a nossa equipe. E aí, então, nós fomos recebidos no Hospital Marieta, mas ali no Hospital Marieta, quem fazia assistência já era o pediatra de lá do hospital. A enfermagem era lida. Não, a enfermeira obstetra também fazia parte, né, Sara, nessa época. Então, a doula, o obstetra e a enfermeira obstetra faziam parte da assistência na época. Mas aí, infelizmente, acabou também que, por uma série de motivos, a Nascendo em Família não ficou no Hospital Marieta. E hoje a gente faz assistência fundamentalmente nos hospitais onde os médicos obstetras trabalham. Eu, por exemplo, trabalho no Hospital Imigrantes, onde tem uma estrutura muito legal para assistência humanizada. Tem uma suíte muito legal lá, e a filosofia de trabalho lá do hospital já é mais ou menos estabelecida nesse sentido, né? O Dr. Demeter trabalha no hospital, na maternidade de Santa Luísa, e ali ele exerce o parto humanizado também, juntamente com outro colega, né, Sara, doutora Andressa.
Então tá, ficamos abertos a dúvidas. Qual o máximo que ela pode esperar? Com quantas semanas, assim, que deve se preocupar, por exemplo? Não tô sentindo nada. Isso, passou das 40 semanas, a gente já começa a acompanhar bem de perto essa gestante. Por quê? Porque nós já chamamos isso de pós-datismo. Passou das 41 semanas, a maioria dos serviços indicam a interrupção da gestação, tá? Ou através da indução do parto, porque está tudo bem com o bebê, está tudo bem com a gestante, não tem por que sair fazendo cesariana. Passou das 41 semanas, a maioria das maternidades interrompem a gestação. No meu consultório particular, para as mulheres que assim desejam, se sentem seguras, nós podemos acompanhar até a 42ª semana, sempre nos encontrando a cada 2 dias, ao menos, né? Com cardiotocografias, com avaliação do volume de líquido amniótico, movimento respiratório fetal. Essas informações todas se juntam e tem uma noção do bem-estar fetal. Tá? Se o bebê está bem, não tem por que a gente sair correndo também para resolver a gestação. Então, no meu consultório, eu até consigo acompanhar até a 42ª semana. Tá? Se a mulher se sente segura e assim deseja. Senão, a gente também pode interromper a partir da 41ª semana. Quando induz o parto, ele automaticamente, a bolsa estoura ou não? Como é isso? Não. A indução do trabalho de parto tem a ver com as contrações do útero. Com as contrações do útero, né? Com as modificações plásticas do colo, que vai afinar, vai dilatar, e a descida do bebê. O bebê pode nascer dentro da bolsa. A bolsa pode romper antes de você desencadear o trabalho de parto, assim como pode romper somente depois que o bebê nasceu. Né? Tem bebê que nasce dentro da bolsa. Existem umas bolsas super resistentes. E, ao mesmo tempo, tem umas bolsas bem delicadas que rompem, às vezes, antes da mulher desencadear o trabalho de parto. Né? Então, o romper a bolsa pode acontecer independente se a mulher está em trabalho de parto ou não está em trabalho de parto. Quando o senhor acha que, como se elas estão no pródromo, afinou o colo, né? E elas estão em casa agora com a nossa situação da pandemia e na maioria a gente não entra, na verdade a gente só entra em Brusque, né? Como doulas para trabalhar de forma presencial, né? Então, assim, talvez que tempo que é o de ficar em casa, com quantas contrações, vai para o hospital, só para a gente falar da fase latente, fase ativa, aí eu puxo, né? Quando você sentir vontade de empurrar em casa, já está com contrações, sinal de alerta, vai, né? Se já não está no hospital. Então, a hora de ir para o hospital depende muito da situação. Por exemplo, se a mulher está próxima ao hospital, ela vai para o hospital na fase ativa do trabalho de parto, ou seja, já apresentando 3 contrações fortes em 10 minutos. Né? Isso me diz que ela já está uma fase adiantada de dilatação, de ao menos a uns 5 ou 6 centímetros de dilatação. Agora, se essa mulher mora em Itajaí, ou mesmo em Itapema, como o último bebê que nasceu com a gente, o casal morava em Itapema e foi parir no Hospital Imigrantes, então, ela entrou na fase latente e nós fomos para lá. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque ela internou, em menos de 3 horas ela deu à luz. E a gente espera essa mulher que já tinha dado à luz uma vez e teve um parto rápido, né? E vamos esperar ela entrar na fase ativa, ela vai parir no meio do caminho. Né? Isso a gente não tem, né? Isso aumenta o risco. Né? Isso aumenta o risco. Então, por uma questão de segurança, a gente está recomendando que a mulher, na fase latente, já se dirija para os imigrantes. Né? E aí, então, internado, todo mundo fica mais tranquilo. Se rompeu a bolsa, é importante que seja avaliado o bem-estar fetal. Tá? E uma vez que tenha rompido a bolsa, também vai ter um período, né, em que esse bebê ele vai ter que nascer. Pode ficar por um tempo indeterminado. Né? Tá? Esse bebê, em 12 horas, a gente já tem que começar a estar observando se a mulher está entrando em trabalho de parto. Caso não esteja, aí sim tem uma indicação de indução do parto.
Queria saber na questão da indução, né? Quando vai para o hospital para tomar o Citotec lá, a partir do momento que tomou o primeiro, já fica lá. Isso Não mesmo. sai mais de lá. É isso mesmo. É com o bebezinho, com o bebezinho. Ali você tem toda uma estrutura para monitorar o bem-estar fetal, né? Uhum. Esse medicamento ele tem um potencial de fazer contrações muito fortes, muito prolongadas, isso nós chamamos de hipertonia ou taxistolia. Dependendo da situação, pode haver necessidade de uso de medicamentos para diminuir a intensidade dessas contrações, para garantir. Durante o trabalho de parto, tá com a dilatação, tudo certo, existe a não evolução da dilatação e isso ser motivo para uma cesárea? Pode acontecer, independente da fase do trabalho de parto que a mulher se encontra, essas contrações, por algum motivo, arrefecerem, certo? Ou seja, ficarem mais fracas, prolongando o período do trabalho de parto. E aí, dependendo do caso, pode-se pensar em estimular essas contrações. Okay? Mas pode acontecer também, relacionado a essa pergunta que você está me fazendo, das contrações estarem fortes e não evoluir a descida da apresentação, ou a descida do bebê. Aí, dependendo da situação, aí sim indicado uma cesariana. Mas não porque as contrações ficaram fracas. Se elas estão fracas, e é só isso, nós podemos estimular essas contrações através do uso de ocitocina, por exemplo. É possível fazer um parto natural com bebê pélvico, caso não vire na hora? Na hora ele não vai virar, tem que virar antes. Ele tem que virar antes, né? A Paulinha te ensinou algumas posições, se isso não acontecer, né, existe uma possibilidade do médico obstetra fazer manobras para fazer nós chamamos a versão externa, né, para o seu bebezinho deixar de ficar na apresentação pélvica e passar a ter a apresentação cefálica. Né, isso é possível. Até por volta da 36ª semana ainda é possível. Então, quando ele ainda não encaixou. Se ele ainda está móvel, é possível fazer isso. Tá? Então, o parto pélvico é um parto com um risco um pouco aumentado, principalmente se o bebê é grande. Se o bebê é grande, não é recomendável fazer assistência ao parto, porque existe a possibilidade do corpinho nascer e a cabecinha não nascer, porque o diâmetro do colo cefálico é maior do que o pélvico, né? E fazer um quadro grave que nós chamamos de cabeça derradeira. Né? Então, são raros os profissionais que se sentem tranquilos para fazer assistência ao parto pélvico. Tá? De forma geral, se é pélvico, o pessoal faz cesariana. Eu, inclusive. Porventura, acabou tentando fazer a manobra de versão externa, ou fez as posições todas e acabou não virando, né? A gente espera a mulher entrar em trabalho de parto para ter os benefícios do trabalho de parto, tanto para o bebê quanto para a mãe, e faz a cesariana.